Olá meninas e meninos, continuando com a aula de introdução à ótica geométrica, vou falar um pouquinho mais aqui sobre a ótica. Na aula passada eu falei sobre os fenômenos iniciais ali, o princípio de propagação em linha reta da luz, a reversibilidade, a interferência, né? E falamos também sobre fonte primária, fonte secundária, falamos sobre a composição da luz branca, né, a composição da cor branca, falamos um pouquinho do contexto histórico, fonte primária, fonte secundária, e agora eu vou falar sobre o fenômeno, um dos fenômenos da ótica geométrica, já mais para a ótica física, já, né, onde é a reflexão da luz, né, o conceito de reflexão da luz. Então, continuando aí, professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, falando sobre a reflexão da luz em espelho plano. Então, reflexão da luz, veja, reflete a luz, ela não passa. Veja que nós falamos lá na introdução da ótica, que o Newton observava a luz na água, mas ele não conseguia medir a velocidade da luz na água e no ar. Já o Foucault, ele mediu e viu a velocidade da luz na água diminuir. De velocidade do ar era maior que na água. Veja, nós não estamos vendo aqui o caso da luz passar, ela incide, né, um raio laser, por exemplo, aqui incidindo numa superfície e retornando para o mesmo meio de que teve origem. Então, se teve origem no ar, reflete na superfície e continua no ar. Então, as leis da reflexão. Notem aqui uma fonte de luz, uma lanterna iluminando um objeto e esse objeto deixando aqui as marcas no espelho refletindo a luz. Então a luz não passa, ela reflete e retorna para o meio de origem. Isto é, reflexão da luz. Observem o conceito dos fenômenos. Reflexão da luz, a luz não passa, ela reflete e retorna para o meio de origem. Certo? Se vocês observarem um pouquinho aqui nesse laser que eu estou mostrando, observem que tem essa divisão no meio aqui, parece ser uma linha, que é um plano de referência muito usado na ótica. Eu já vou falar sobre esse plano, né? Aí eu consigo ver o laser aqui que chegou na superfície e voltou. Veja que a distância angular é a mesma medida aqui. Certo? Na reflexão nós vamos usar o conceito de incidência da luz, aqui a luz incidiu, e a reflexão da luz. Então, incidência, reflexão da luz. E a medida que nós vamos usar, angular, é entre esse plano de referência e o raio incidente, incidente, né? Então, tem dois tipos de reflexão. A regular, onde a luz que incide, ela fica, todos os raios de luz, né? O raio de luz é porque a luz se propaga em velocidade de 300 mil km por segundo, e dessa forma interpreta-se como um raio. Então, o raio luminoso, né? Veja que todos eles que incidem, eles refletem e todos eles são paralelos. Então, a regular, ela é regular por isso. Os raios incidentes, eles são paralelos, né? E os raios refletidos também são paralelos. Já na difusa, a difusa não ocorre, porque a superfície é ondulada. Então, as reflexões, elas não vão ter uma proporção idêntica. Um raio de luz que chegou, raios de luz que chegaram paralelos, devido à forma da superfície, eles vão refletir com ângulos diferentes dos outros raios de luz, tá? O ângulo do raio incidente é igual ao do refletido, mas os refletidos, eles passam a ter direções diferentes. Então, por isso você vê aquele objeto translúcido, aquela imagem translúcida, você não vê a imagem idêntica, né? Leis da reflexão, é muito importante a lei da reflexão, as leis, porque nós vamos ver aqui como medir o ângulo de incidência. Esse I refere-se ao ângulo de incidência. Na ótica nós usamos muito a medida angular, tá? A medida angular, se eu pegar aqui e fizer o círculo, a circunferência é 360 graus. Mas se eu pegar dessa parte aqui de baixo até a parte mais escura em cima aqui, dá 90 graus. E nós usamos muito essa medida angular, tá?
Então esse plano de referência, nas leis da reflexão, é chamado plano normal de referência. Para eu ter uma medida de referência aqui, 90 graus. O plano normal da superfície ele é formado com 90 graus. Aqui, entre o plano de referência normal e o raio incidente, RI, é raio incidente. Ele tem o mesmo ângulo que o raio refletido, RR é o raio refletido. Então, na primeira lei da ótica, o raio incidente e o raio refletido, eles são coplanares, porque eles têm o mesmo ângulo. Coplanares quer dizer que têm ângulos iguais. Então, na primeira lei, o raio incidente e o raio refletido e o plano de referência normal, eles são coplanares, tá? Então, o raio refletido do plano normal tem o mesmo ângulo do raio incidente ao plano de referência normal. Já na segunda lei da ótica, vocês perceberam lá o ângulo, né? Aqui lá no laser eu mostrei isso aqui é uma representação do que estava no laser. O incidente aqui, esse ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão, que é o que diz a segunda lei. Para qualquer tipo de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Certo? A primeira lei são os componentes, tá? Que é o raio incidente, o raio refletido e o plano normal. Eles são coplanares, têm ângulos iguais. E a segunda lei diz que para qualquer tipo de reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Certo? Lei da reflexão. E uma aplicação direta disso é o espelho plano. O espelho plano, então, aqui, observa a menina se olhando no espelho, tá? Ela vê a imagem dela com as mesmas medidas, com a mesma forma, a mesma medida. A diferença aqui que ocorre é que ela vai ter a imagem revertida, reverter. É como se você erguesse o braço esquerdo na frente de um espelho plano e você lá no espelho plano, observando a imagem, você vê o braço na posição direita. É o braço esquerdo, mas ele está na posição direita. Ele reverte a posição, certo? Mas a imagem é com as mesmas características, tá? Mesmo tamanho, mesma forma, tudo igual. Ela é revertida porque troca de lado, né? Isso ocorre pela propagação da luz em linha reta, né? A luz que passa do lado direito vai aparecer no lado esquerdo. A luz que passa do lado esquerdo vai aparecer do lado direito e assim por diante, né? Lado direito aqui aparece no esquerdo do rosto dela e o lado esquerdo aparece no lado direito do rosto. É a propagação retilínea da luz que faz isso, né? É uma aplicação direta. E aí, assim, os espelhos planos, eles reproduzem imagens idênticas ao objeto. Tá? A formação de imagem é idêntica, não altera, né, a imagem. Então, o objeto, se a pessoa, o objeto na frente do espelho plano, a imagem é idêntica. Né? Então, para nós vermos o objeto lá dentro e nós traçarmos a imagem dele na ótica, nós vamos ter que traçar raios de luz. Raios de luz que nós vamos pegar de um extremo ao outro, como lá foi falado no rosto da menina, que o lado esquerdo, lá no espelho, aparecia no lado direito e assim o lado direito no lado esquerdo. Então, nós sempre vamos usar para a formação de imagem dentro, lá, como se fosse lá dentro do espelho, a formação de imagem sempre se dá pelos raios prolongados, tá? Então, o prolongamento dos raios fazem com que nós verifiquemos lá a formação de imagens, né? Então, lá no prolongamento dos raios vai aparecer a imagem. Então, veja só, tem um exemplo aqui, o raio tem um ponto aqui, objeto, ponto objeto. Aí a luz incide no espelho. Se nós pegarmos aqui 90 graus, a luz que incide 90 graus, ela retorna com 90 graus. Então, se eu traçar uma linha pontilhada aqui, um prolongamento, ele vai aparecer atrás do espelho. Agora, uma luz que incide não é 90 graus com o espelho, ela vai refletir com o mesmo ângulo que incidiu no espelho. Então, se ela incidiu com um ângulo
de 60 graus, ela vai refletir com o ângulo de 60 graus, certo? O único caso diferente é quando a luz incide com 90 graus, ela volta com 90 graus. Agora, se é o caso de uma reflexão, ela incide no espelho com 60 graus, ela reflete com 60 graus. Então, olha o prolongamento aqui. Eu vou prolongar os raios, tá? Aqui vai o teu plano normal de referência, incidiu com o ângulo, reflete com o mesmo ângulo. Agora, fazendo o prolongamento aqui, ó, do raio com 90 graus, com o raio de 60 graus, nós vamos ver que lá nesse ponto onde os raios se encontram, nesse ponto onde eles se encontram, nós vamos ter a imagem, o objeto imagem. Aqui é o objeto e aqui é a imagem, certo? Então é sempre no cruzamento dos raios prolongados aqui. Quando eu prolongo, aqui a parte, esses tracinhos é uma nomenclatura usada para dizer que é a parte pintada atrás do espelho. Então, espelho plano, a imagem é formada no prolongamento dos raios, no prolongamento, aonde eles se encontrarem, aonde eles cruzarem, vai ter a formação da imagem, certo? Então, a mesma distância, a mesma forma, só que ocorre no prolongamento. E atrás do espelho aqui, a parte refletora é a parte real, onde a luz reflete a parte real, que é onde nós temos atrás do espelho é a parte virtual. Veja, virtual atrás, no prolongamento. Então, o espelho plano, ele só reproduz imagem virtual, com as mesmas características, mas virtual. Então, para a formação da imagem, num sistema óptico, como o espelho, eu tenho que ligar aí para os raios, tá? Os raios de luz. Tá? Por exemplo, o raio que ele é perpendicular, 90 graus, o raio que incide com o ângulo no espelho. A formação de imagem sempre vai ocorrer com o raio que incide com algum ângulo diferente de 90 graus no espelho, tá? Então você incide o raio, ele vai... Então eles convergem ou eles divergem, certo? Olha só aqui, eles convergindo, divergindo aqui, né, e convergendo. O ponto real de imagem sempre vai ser no lado real, tá? O lado virtual é quando a imagem é repetida, que é o caso de uma associação de espelhos. O ponto de imagem é formado no sistema óptico, onde os raios se encontram no cruzamento, certo? Aqui, ó, divergindo, eles vão se encontrar aqui, nesse ponto, o ponto de formação de imagem. Então é bom treinar isso, né? Traça os raios de luz, 90 graus, volta com 90 graus, o ângulo pega um ângulo diferente, que pode ser que tenha em questão, né? E traça, reflete com o mesmo ângulo e atrás prolonga os raios, onde se encontrar é o ponto imagem. Então eu tenho o ponto real e o ponto virtual. O ponto virtual é no prolongamento e o ponto real é na reflexão, onde os raios se encontram na reflexão. E aqui é onde não há formação de imagem, que é se tivermos vários raios com 90 graus, não tem formação de imagem. Característica da imagem, então, do espelho plano, né? Você já viu como é que traça a imagem, prolongamento do raio, reflete com o mesmo ângulo sempre. Então a imagem sempre vai ser virtual porque ela é formada atrás do espelho. Ela é direita, ela não fica de cabeça para baixo, ela é sempre direita. Direita quer dizer isso, tu não tem a imagem invertida de cabeça para baixo. Invertida é diferente de revertida. Tá? Então, invertida é quando você fica com a cabeça para baixo. Direita é quando a imagem é igual ao objeto. Se ele está em pé, ele vai ter a imagem em pé. Então, é virtual, direita, né? E as dimensões são sempre iguais. As dimensões, tamanho, distância da imagem ao espelho é igual à distância da imagem do objeto ao espelho. Então, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. É sempre igual. O D quer dizer distância, tá? Distância da imagem ao espelho, distância do objeto ao espelho. Então, características. As dimensões são iguais, a imagem é virtual e é sempre direita. Reversa quer dizer revertido, tá?
é o lado direito, é isso que eu tinha falado, que é diferente de invertido, tá? Reversa, revertida, porque o lado esquerdo aparece no espelho e o lado direito. Bom, nesse caso, nesse exemplo, eu coloco isso, né? Coloco aqui dois exemplos, né? A mulher aqui, ó, a parte da luz que incide embaixo, refletida no espelho, vai passar a ter uma reflexão com um ângulo igual, aí traçando o prolongamento vai aparecer aqui no pé, ó. O prolongamento do raio refletido está aqui no pé. Se eu pegar uma luz que coincide com 90 graus, ela volta com 90 graus, aí você pega o ponto. Então, se eu traçar aqui o prolongamento, eu vou ver aonde vai estar o ponto de altura e o ponto aonde vai estar embaixo, certo? Então, veja, as dimensões são iguais. Como a palavra física aqui, por exemplo, ela vai aparecer revertida, reversa. Veja, o F aparece de um lado reverso, o I aparece do lado reverso, o S também, e assim por diante, tá? Então aparece reversa. Aqui é outro exemplo da formação de imagens, que é quando aproxima ou quando afasta, que é a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento, né? Então aqui a distância do objeto ao espelho é igual à distância do objeto da imagem ao espelho. A distância é sempre igual. Se você, por exemplo, afastar uma distância x, a imagem também vai se afastar uma distância x. Certo? Então a distância mais o ponto de afastamento, ou espaço de afastamento do objeto é igual ao espaço de afastamento mais a distância que ele tinha. Sempre igual, né? Se o objeto se afastar ou se aproximar uma distância x, sua imagem se aproxima ou se afasta a mesma distância. A velocidade é a mesma também, né? Velocidade de afastamento do objeto é igual à velocidade de afastamento da imagem. Quando eu associo dois espelhos juntos, por exemplo, dois espelhos planos, sempre se faz com dois, né? Porque senão fica muito difícil de você desenhar as imagens, né? Mas veja, eu tenho um espelho associado com outro espelho aqui com o ângulo. Tem um ponto preto aqui no meio, uma imagem. Eu quero saber quantas vezes a imagem que foi gerada por um espelho de baixo vai aparecer repetida. Então vai aparecer no espelho repetida, vai repetir. A primeira imagem eu nunca conto, né? Eu conto a partir da segunda. Tá? A partir da segunda, a repetição, né? Então esse 1 quer dizer a primeira imagem não conta. A repetição é que conta. Então, dependendo desse ângulo que os espelhos vão estar organizados, você vai ver a imagem repetindo, né? Por exemplo, se eu tiver aqui um espelho bem de frente com o outro, aqui, bem de frente, com um ângulo que esteja 0 grau, aí você vai ver infinitamente a imagem. Tu não vai conseguir contar o número. Tu consegue contar a quantidade de imagem refletida no espelho plano quando ele tem um ângulo diferente de 0. Então eu posso fazer a translação ou a rotação do espelho, rotacionar. Deixo um fixo e rotaciono o outro. Então a rotação máxima que eu consigo é 360 graus. Eu tenho um ângulo de rotação aqui. Então divido 360 graus pelo ângulo de rotação e diminuo com a primeira imagem. Isso vai ter o número de imagens repetidas, tá? Então, o número de imagens repetidas é o ângulo de 360 graus de rotação máxima, dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos a primeira imagem. O ângulo alfa aqui é o ângulo que estão posicionados os dois espelhos. Então, eu tenho um menino aqui, nessa imagem, aí a primeira imagem aparece aqui. Então, essa imagem aqui vai reproduzir uma outra imagem do outro lado. Certo? Então, dependendo desse ângulo, eu vou ter uma repetição de imagens. Que vai se repetindo até você conseguir ter um número finito, né? O número infinito de imagens repetidas é quando os espelhos estão de frente um para o outro com um ângulo de 0 grau. Se o ângulo for 0 grau, a repetição de imagens é uma repetição
infinita de imagens, né? Então, olha só, eu tenho dois objetos com dois espelhos, né? Aqui nesse exemplo. Um objeto luminoso está colocado entre dois espelhos coaxiais. Tá? Coaxiais é porque eles são em forma circular, que formam um ângulo entre si de 24 graus. Determine o número de imagens e a posição. A posição aqui eu não tenho como desenhar, mas tenho como contar o número de imagens. Então, olha só, o ângulo que os dois espelhos estão organizados é 24 graus. Então, o ângulo alfa é 24 graus. 360 dividido por 24 dá 15. Menos a primeira imagem, são 14 repetições. Então, teria que repetir 14 vezes, né, a imagem. Isso quer dizer, é bem fácil de você fazer, então, calcular o número de imagens. Eu mesmo poderia calcular o ângulo, né? Se ele tivesse o número da imagem aqui repetida, você descobriria o ângulo alfa, da mesma forma. Certo? Então, só o caso do ângulo ser 0 grau entre os espelhos, que você não vai conseguir contar o número de imagens, porque elas vão repetir tanto que vai ser um número infinito de imagens. Tá? Outro exemplo aqui sobre espelhos, né? Formação de imagem em espelho plano. Tem algumas afirmativas aqui. E a primeira afirmativa fala assim: as imagens formadas por espelhos planos são sempre virtual, direita, igual ao objeto. Isso é o que nós vimos lá no espelho plano. São sempre iguais, são de forma virtual e direita. Elas são reversa, né? Reversa porque ela reverte a posição, né, que o objeto está. Certo? Então, a primeira nós consideramos correta. A formação de imagem no espelho plano, em espelhos planos, ocorre quando há o cruzamento entre dois raios refletidos. Não é isso, tá? Os raios prolongados, é aqueles que você tem lá na parte virtual do espelho, atrás. É como aqui, ó. Não é no raio refletido que você vê a imagem. Você vê a imagem no prolongamento, no cruzamento dos raios que está ali atrás do espelho, a parte pintada, né? Então aqui, ó, está errado só esse ponto aqui. É o cruzamento dos raios prolongados e não do refletido. O prolongamento do raio refletido, sim, mas não o raio refletido. Então, o prolongamento aqui estaria certo. Então, a 2 eu vou tirar. Nos espelhos planos ocorre a reflexão regular da luz. Planos, sim. Superfície plana, reflexão regular. Superfície que é difusa, aquela ondulada, é uma reflexão que é difusa também o nome, né? Então, a 3 está errado, né? Nos espelhos planos, a reflexão... não, está certo, é regular. Então, a 1 e a 3 por enquanto. A distância entre um objeto e sua imagem refletida por um espelho plano é igual à distância entre o objeto e o espelho. A distância do objeto ao espelho deve ser igual à distância da imagem ao espelho. Quem está dizendo aqui, ó? Do objeto à imagem. Está errado, né? Está errado. Do objeto à imagem é do objeto ao espelho, da imagem ao espelho. Daí é sempre igual. Agora, se tu falar do objeto à sua imagem, aí é o dobro. Porque se a distância do objeto aqui é uma distância, por exemplo, de 20 centímetros, do objeto até a imagem vai dar 40 centímetros. Certo? Então tem um erro aqui, ó. Um erro está aqui. Então eu admiti aqui como correta a 1 e a 3. Tá? A 1 e a 3 seriam as corretas. Muito bem. Então, com esse exemplo aqui, eu concluí o que nós vimos de espelho, né? Espelho plano, a reflexão da imagem em espelho plano, certo? Então, esse é o conceito sobre reflexão da luz. Nós vamos ver reflexão em outros casos também, mas mais propriamente o espelho plano. Né? Então, o espelho plano,
a reflexão da imagem, forma a imagem com as mesmas características, direita e virtual. Reversa é porque o lado esquerdo do rosto aparece no lado direito do espelho, tá? Muito bem, então eu fico por aqui e volto nas próximas aulas falando sobre, demonstrando também, fazendo exercícios, demonstrando a reflexão da luz em superfície plana. Depois nós vamos ver outros fenômenos como a refração, tá? Refração da luz, entre outros, certo? Lembrem da lei da reflexão, apliquem lá nos conceitos dos exercícios e nós voltamos na próxima aula.